Esperando o nosso convidado de hoje à noite também. O Rickliff, de Porto Rico. Vamos lá. Tô esperando. Obrigada, Majorri. Ah, ganhei da Majorri. Presente de aniversário, ó. Maria Carolina. Vai aí, vai mandando os aviãozinhos ali, ó, para chamar o povo. Enquanto eu tô esperando o Rickliff chegar aí com a gente. Ó, chegou o Rickliff. Pode chamar. Mas não aparece aqui, ó, para chamar ele. Ei, agora eu tô te vendo, Rickliff. Agora. Que fácil, Salom. Não, tudo bem? Tá baixo? Alguém disse que meu áudio tá baixo. Sim? Tá ótimo. Tá bom? Tá me ouvindo? Tá Sim. bom. Só ajeitar aqui. Amém, bem-vindo, Rickliff, que bom te ver. Obrigado. Um prazer aí te recebendo. Se eu estiver falando muito rápido, tu fala stop, Lili. Slow. Tá bom, tá bom. Amém? Gente, esse é o Rickliff. Conheci o Rickliff em 2010, né? Luna, Sim. um beijo, a esposa aí do Rickliff. Conheci o Rickliff em 2010 em Jerusalém. As pessoas, ai, que chique, com essas pessoas assim, não, eu conheci na embaixada, na Ességia, onde a gente estava servindo ao Senhor através daquilo que Deus nos deu como dom gratuito. E ali eu conheci o Rickliff, um homem de Deus, um bailarino maravilhoso que tem impactado aí não só Porto Rico, mas de Porto Rico para as nações. Rickliff já veio também no Brasil, acho que 2 vezes, Rickliff, 3. 8. 8? Sim. Já é um brasileiro. Sí, yo soy brasileño mismo. Sí, Brasil es mi segunda casa. Estuve 2 veces en Manaus, 2 veces en Sim. Sao Paulo, uma vez en Belo Horizonte y Uau, não sabia. 7, y más 2 veces en Bahía. Bahia, olha que bênção, cidade aí da Rebeca, que bênção. Sí. Então, Rickliff, assim, Rickliff me mandou, gente, assim, eu disse, Rickliff, manda um pouco aí do teu currículo e tudo. Ele me mandou assim, ó, um pergaminho, um jornal. Então, eu disse, então nada melhor do que o próprio Rickliff se apresentar e dizer como que a dança chegou na vida dele, como foi que isso aconteceu, ele sendo homem, né? Porque hoje a gente tem ainda, mesmo hoje, a gente ainda tem um pouco de preconceito, mesmo dentro das igrejas, né, Rickliff? E Sim. também, e ele começou na época, 1990, nos anos 90, então a coisa era um pouquinho pior do que hoje, né, Rickliff? Então, que você se apresente, como que foi apresentado para você esse mundo da dança, da adoração, como que Deus fez isso na tua vida? Sí. ¿Puede falar más una vez la última parte que ficou ahí un poco ruim a conexão? Sim, como que a dança chegou na tua vida e como que foi esse momento que Deus te presenteou, porque é um presente, né? É maravilhoso. E Amém. como foi que tudo isso começou na tua vida? Sim, eu lembro que eu de criança, sempre em minha escola, eu participava em todo tipo de evento de artes em minha escola. E eu tinha lá na escola a minha maestra de ciências, ela tinha sua filha em uma escola de dança. Ela sempre falava de mim, que eu sempre gostava de dançar e gostava de todo o que tinha que ver relacionamento com arte, especificamente na dança, na área da dança. E um dia ela falou para mim, você gosta muito de dançar? E eu falei, sim, eu acho que sim. E ela falou para mim, você quer ser bailarino alguma vez em sua vida? E aí eu não tinha uma ideia de que isso podia ser uma possibilidade. Mas ela despertou essa curiosidade de ser, de reaccionar e entender que era uma possibilidade de ser bailarino como parte do meu trabalho. E aí eu fiquei, cara, que legal seria que eu pudesse fazer
durante toda a minha vida o que eu amo. E não há uma coisa melhor que fazer aquilo que você ama. Quando você ama uma coisa, você vai fazer com todo o seu coração, você vai poner todo o seu esforço e você vai tentar cada vez fazer o melhor. Ainda quando seja difícil, ainda quando tenha experimente dificuldades e todo isso. Eu lembro que ela falou com a proprietária da academia, da escola de dança, onde estava sua filha. E aí começou todo. Ela ligou para mim, a proprietária da escola de dança, ela deu para mim uma bolsa para estudo e aí começou todo. Aí começou todo. E eu era, nesse tempo, eu era o único homem na escola de dança. Então era Uau. muito desafiador todo isso que acontecia, porque era só o único varão. Aí precisava fazer todo que era de partnering, todo isso, levantar, eu fazia todo, mas foi bom. Amém. Como que chegou, vamos dizer, você trabalhar para o reino, porque hoje você vive para o reino, né, Amém. Clipe? E isso assim, hoje você tem família, você tem 2 filhos lindos também que dançam, um rapaz, né, que dança também, a moça que fez 15 anos também que dança, mas vamos aí falar mais desse lado masculino, porque hoje é o que a gente mais vê os rapazes sofrerem preconceito, porque dançam, e muitas vezes não só no secular, mas dentro das igrejas. Dentro das igrejas tem aquela zoação, né? Ah, tu dança, e ficam tirando um pouco o sarro deles, ficam totalmente com atitudes que, tipo, ele tá ali com o coração porque ele quer adorar a Deus, ele quer servir com aquilo que ele sabe, que é com a dança. Só, e como se você já passou por isso, com certeza já deve ter passado, como é que você superou essa, essa questão? Porque você também tem um filho que dança, e é lindo ver Sim, sim. isso. Sí, yo lembro que antes de yo llegar a los caminos de Dios, cuando estaba en los treinos, en el mundo secular, yo lembro siempre que mi profesora de danza, específicamente cuando yo estaba danzando con una menina, un partner y un padre de, ella siempre falaba para mí, aquí, en esta danza, ela é a mulher e você é o homem. Uau, Ela precisa parabéns. dançar como mulher e você precisa dançar como homem. Eu não quero ver, olhar aqui um homem que quer dançar como uma mulher ou uma mulher que quer dançar como um homem. Ela sempre falava isso para mim, isso impactou muito o meu coração. E isso eu posso falar agora, neste tempo, que isso fez parte de minha formação, em minha identidade pelo movimento. Porque muitas vezes el hombre, si está, el hombre, si está pegando aulas de ballet específicamente, él tem uma delicadeza, uma sutileza, que hay una línea muy fina ahí que puede entrar el hombre en el movimiento errado y ahí es motivo para muchas cosas. Entonces, yo lembro siempre que ella falou para mí eso. Y como eu cheguei nos caminos ao mundo da dança, no mundo cristiano, foi algo muito especial. Eu lembro que o dia que eu me converti e entreguei minha vida e meu coração a Deus, eu não sabia que existia na dança dentro da igreja. E para mim, quando eu recebi a Deus em meu coração, eu posso descrever esse momento como quando você está batendo na porta. Así era como estaba aconteciendo en mi corazón. Y yo no comprendía qué acontecía. Yo falaba, Dios, mi corazón quiere salir de mi boca, quiere brotar. Era esa sensación del Espíritu Santo llamando mi corazón para ir para Él, voltar para Él. Yo lembro que ese día yo decidí dejar todo para seguir a Dios. Casualmente, ese mismo fin de semana, era viernes, sábado, domingo, eu estava em um retiro de dança, um retiro de jovens. E o domingo eu tinha um compromisso de dança, um espetáculo onde eu era o bailarino principal. E o domingo era o encerramento desse congresso. E o Espírito Santo transformou de uma forma tão grande meu coração que eu não sentia desejo de ir para esse compromisso, essa compromissão que eu tinha no teatro para fazer espetáculo. Eu não fui.
Eu fiquei en el local donde estaba retiro, todo estaba llorando. Ahí fue donde eu conheci a Luna. Eu fui a última pessoa em sair desse lugar, porque eu recebi a Deus nesse último momento, nesse último instante do chamado. E aí eu lembro que o primeiro abraço de Deus que eu recebi foi de Luna. E eu não Uau. imaginei que 21 anos depois, ela é a mulher que Deus tinha para mim. E quando eu cheguei nos caminhos de Deus e Deus chegou à minha vida, Ele trouxe todo o propósito, Ele trouxe todo o que Ele já tinha em minha vida para como parte do seu cumprimento. E, Amém. como falei, eu acreditava que a dança não podia ser já mais parte de minha vida. Ele está falando aí, te amo, estou ficando distraído. Luna, calma. Então, eu fiz um sacrifício pelo seguir a Deus. E nós falamos aqui, eu puse Isso, em uma mala esse talento que Deus havia colocado em minha vida. E eu fiz esse sacrifício só para seguir a Ele, os seus caminhos e o novo que Ele tinha para a minha vida. Eh, eu, amém. eu lembro que eu conheci a Luna nesse lugar, mas eu não tive mais contato com ela até, eu acho que 2 ou mais 3 semanas depois. E nesse evento que eu vi a Luna mais uma vez, ela estava aí, mas eu não reconheci dela. Era um congresso que tinha dança. E aí, essa noite era a Noite das Nações. E todos os dançarinos, eles tinham figurinos de distintas nações e todo isso. Eu lembro que quando eu entrei nessa igreja, o meu coração ficou apertado da mesma forma que do início quando recebi a Deus, mas com um sentimento totalmente oposto. Era algo como uma fúria. E eu falava, que hacen eles aí? Isso não está bem, isso não é parte de orden de Deus. Estão bailando, dançando no altar. E eu acreditava que isso não era o que Deus tinha para a igreja. Eu achava que isso era um pecado. Eu não tinha essa revelação em minha vida, em meu coração. E eu lembro que esse sentimento estava acontecendo em minha mente, em meu coração, no momento que eu estava entrando e pegando uma cadeira na igreja. Quando eu peguei minha cadeira e sentei, eu fiquei tranquilo e comecei a olhar a todo. E ainda não entendia. Foram quase 5 minutos aí olhando, olhando. E aí o Espírito de Deus começou a falar no meu coração. E ele falou, abre os seus olhos e olha o que eu tenho para você. E aí Deus transformou todo esse conceito errado de o que era o verdadeiro louvor, adoração, pelo movimento, pela dança. Eu não estava vendo dança nesse momento, eu não estava olhando aquilo que era a minha paixão. Eu estava olhando com meus olhos naturais, mas Deus, graças a Ele, sua misericórdia, Ele abriu meus olhos espirituais e aí eu pude ver. E aí começou tudo. Aí Deus despertou mais uma vez essa paixão por la dança, por adorar seu nome com o que eu amo fazer agora nesse tempo. Amém, amém. Glória a Deus. E Reclife, e assim, é, teve renúncia, né? Obediência. Glória a Deus que você renunciou, que você obedeceu à voz do Espírito Santo, para hoje você ser quem é, porque Deus faz o improvável ser provável. Sim, sim, Deus é um Deus de milagres, de grandes coisas. Olhando para mim, olhando para você, a gente olha e diz: nós somos um milagre, né? sim. Um Assim, milagre, um sim. milagre de Deus. Eu acho que esse tempo de, como você fala, de renúncia, foi Deus mesmo provando meu coração. E muitas vezes Deus vai provar nosso coração para ver quão dispostos estamos nós para sacrificar aquilo que Ele tem para nós, mas vai ser no tempo perfeito de Ele. Y yo acho que así fue como aconteceu en ese momento. Gracias a Dios que meus olhos en ese momento estaban enfocados en Él. Y muchas veces nos buscamos a Dios pelas nossas propias necesidades, por aquilo que precisamos. Mas Deus quiere que nos busquemos primeramente el reino de Él y su justicia.
y sim. todas as E demás as cosas outras. por añadidura. É, porque a palavra de Deus também fala onde está o teu coração, aí está o teu El tesouro, corazón. Amén. A tus órdenes. Sí, amén. Así es, né? Onde así es. está o coração, está o teu tesouro. E falando de tesouros, a gente sabe assim que tu era de companhia secular, né? E Sí, quando sí. tu se converteu, que você conta aí que teve esse chamado, que deixou tudo, a partir daí, vamos falar assim, você foi para um outro trabalho, ou você já entrou direto já e Deus já abençoou assim, não, vou usar dele, vou também No, fue un abençoar proceso, alguém. sí, fue un proceso complicado. Cuando yo comencé ahí en la iglesia, yo trabajaba en esa compañía secular de danza. Yo tenía un contrato, entonces yo precisaba cumplir con mis obligaciones y todos Sim, los espectáculos y todo. ¿Y qué quiere decir? Que dice que yo estaba ya congregándome y ainda todavía estaba trabajando en eso. No solamente eso, yo tenía a mi hermano, él tenía ese tiempo, yo no sé cómo se falan en un bar, un lugar que vende alcohol, bar, cerveza, una bar. bar, Él um bar. tenía eso y yo trabajaba también ahí. Y yo Uhum. lembro que, pues la causa del local, mucha gente fumaba cigarrillo, ¿cómo fala? Cigarrillo Cigarro, y cigarro. cigarro, eso. Y yo siempre que salía de mi tiempo de trabajo, mi cuerpo tenía ese cheiro de fumaza, de todo eso. Y yo iba así para mi iglesia muchas veces. Y yo sentía ya como el Espíritu Santo falaba a mi corazón, eso no es lo que yo tengo para ti, para você. Yo tengo muchas cosas mejores, mas fica tranquilo, que soy yo quien estoy haciendo la obra en você. No fique ansioso, Amém. no fique desesperado. Y yo doy gracias a Dios que esa mudanza no fue rápida, no fue instantánea. Fue un proceso de Dios mismo para Él me formar y me capacitar para tomar decisiones sabias, no tiempo perfecto, en concordo con sus planes y voluntad. Y a mi primera danza, cuando yo fui a mi primera danza, fue en el lugar de almacenamiento de las bebidas alcohólicas. Uau. Ahí fue cuando Dios ya faló para mí, yo fui como en ese proceso de coreografía, de desarrollo coreográfico, en la creatividad. Ahí el Espíritu Santo estaba ministrando mi corazón. Y yo oleaba alrededor de mí, yo oleaba todo lo que había era alcohol, eh, todo aquello que trae pecado para el cuerpo del ser humano, de hombre, la mujer, todo eso. E aí foi como eu compreendi até agora é que vai ficar essa situação na minha vida. E Deus, você vai fazer algo, você vai mudar tudo e você vai providenciar todo o que eu preciso para poder fazer todo o que você quiser agora nessa nova etapa, nosso novo tempo no meu ministério. Eu falei com meu irmão, ele ficou um pouquinho bravo, porque eu era como sua mão direita, eu ajudava para ele todo, hermanos, então trabalhávamos todo com muita cercanía. Mas Deus tuvo controle de todo, em todo tempo. Eu posso deixar esse trabalho, graças a Deus, depois ele foi forçado para fechar, porque aconteceu uma coisa e ele precisava fechar. E eu acho que isso também era plan e propósito de Deus, porque depois ele também voltou para a igreja. Uau. Y, y los caminos de Dios son misteriosos, mas são perfectos. Sim, são perfeitos mesmo. E a gente vê aí que você, por exemplo, pelo menos eu que te acompanho e já te conheço há algum tempo, e também você tem projetos, né? Que você faz Primeiro tem a academia, né? A Sí, Danzália em Porto Seguro, que eu acredito que é uma referência da arte cristã, não só em Porto Rico, mas em várias cidades aí perto. E também tem um congresso que você faz em Porto Rico, que o Éder, quando vem, me conta, eu acho assim fantástico sí, como que acontece, a forma que você faz debaixo dos milagres que, que é feito, né? Porque é a mão de Deus mesmo e a gente tem que depender mesmo dele. E como adorador mesmo, a nossa dependência vem dele amén. mesmo.
Então, eu queria que você falasse um pouco, porque assim, é, uma academia de cunho que a gente fala cristão, às vezes é difícil, é complicado. Eu sei Sim, porque eu tive também, e eu a gente está quando a gente estava já no projeto para reabrir, aí começou essa pandemia aí mundial, mas eu acho que tudo está dentro do controle de Deus e no tempo de Deus. Então, fala um pouco da Dansale, como começou esse projeto e também depois do congresso que vocês têm aí em Porto Rico. amén, amén. Sí, Danzale es el nombre de nuestra academia de danza, nuestra escuela. Y comenzamos no ano 2003. Y fue muy lindo como comenzó porque o inicio no estaba en nuestro corazón ahí desarrollado, no estaba, posso falar que no estaba ese deseo. Eso nació solamente comenzando a entrenar a los miembros del Ministerio de Danza. Ellos sabían, tenían conocimiento que yo daba aula no secular y yo tenía toda esa experiencia que no estaba haciendo más ellos sabían de todo eso. Un día yo lembro que una de las meninas del ministerio falou para mí, y Cliff, ¿por qué você no da aula para nós y nos podemos comenzar un treino, una nueva dimensión de treino, de crecimiento y todo eso? E eu falei, tá bom, é boa ideia. Eu não havia pensado nunca isso. Falamos com o nosso pastor, ele ficou de acordo com todo, ele ficou muito feliz. Começamos todos somente para o ministério. Era uma escola, mas Sim. era fechada, era dentro do ministério. O que aconteceu foi que aí uma das meninas, ela falou com sua amiga, outra falou com sua prima, outra falou com a pessoa que morava perto, e eles começaram a chegar à nossa igreja nos tempos de ensaio do ministério. E eles só entravam no tempo de alongamento, de aula, e depois, quando nós fazíamos o ensaio, eles iam embora. Un día, yo lembro que mi pastor llegó a mi iglesia y él vio que el salón, el hogar, estaba lleno, lotado de personas que no eran de iglesia y ainda do ministerio. Y él ficó así con su cara. ¿Qué está aconteciendo aquí? Yo falei, pastor, estoy dando más aulas ahí, privadas. Ele falou, isso não é privado, isso é público, você está cheio de pessoas. Mas ele estava falando um tono engraçado, nada Sim, de, con coragem, nada disso de sim. rap, hack. E eu lembro Aham. que depois ele falou, posso falar com você depois? E geralmente quando você recebe isso assim, essa palavra do seu pastor que passou, fala, posso falar com você? Você acredita que como que vai ser uma coisa complicada, um confrontamento, uma coisa assim. E aí eu lembro que ele falou essas palavras. Falou sempre, Wycliffe, eu acredito muito em você. Eu acredito no Uau, chamado que Deus tem para você. Porque todo o que Deus ha falado tem sido aqui em sua casa, em sua comunidade de fé, em onde você cresceu como filho espiritual. Então, eu quero falar para você que eu quero fazer com você como o águila que você fala, el ave, águila, águia, águia, águia. Ah, águia. Eu quero fazer com você como faz o águia. O águia, quando ele tem seus ovos, de seus filhos, ele cresce e nasce, e quando está já pronto para começar a voar, a mãe pega dele e pula das alturas. uau, E ele cai ainda sem saber como usar suas alas para voar. Mas, pela causa de altura, ele vai ter tempo de desenvolver esse controle e essa estabilidade e vai poder abrir suas alas e usar os ventos para poder voar e para poder cumprir com seu propósito. E isso é sim. o que eu quero fazer com você agora. Você vai sair desse local e eu vou enviar você para um local aberto fora das quatro paredes da igreja. E você vai Uau, voar. E você vai cumprir com aquilo que Deus tem para você, como o águia faz com seus filhos. E aí começou a academia a um novo nível, uma nova atmosfera, uma nova dimensão. Aí já era um lugar, um local comercial mesmo, não cristão. Mas o nome completo dessa escola é Dançale, Academia Cristã de Dança. Então, as uau. pessoas, quando olham o nome, sabem que é uma escola de dança
mas que es cristiana. Y esa es la parte linda de eso porque a mayoría de nuestros alumnos y nuestros pais y más, muchos de ellos no son creyentes, muchos de ellos no tienen experiencias con Dios, mas cuando ellos llegan a nuestra escuela, una de las cosas que les falan es, yo quiero traer aquí a mi fila, mi filo, porque si ahí fuera fala que es un lugar cristiano, entonces alguna cosa boa tienen que tener. E eu quero ensinar a minha filha, meu filho, arte, dança com propósito. Não que somente use seu corpo e prostitua seu corpo com movimento e use seu corpo de uma forma errada. Mas que além de que eu não vou a uma igreja com meus filhos, com minha filha, eles possam receber aqui ensinança de artes, mas com um propósito. Y la visión de nuestra escuela es siempre oramos, siempre tenemos tiempos de oración, de intercesión, de una forma sencilla para darles más de, 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 de este interés de escuchar que hay mucho más além da danza, no solamente danza. Danza es o princípio que Deus usa, mas alrededor de eso hay muchas cosas que están aconteciendo como parte do propósito de Deus. É dança com Sim, propósito. que bênção. Isso Gente, tá, vocês estão ouvindo aí uma cachorrada doida, porque a gente tem duas cachorras aqui que, pelo amor de Deus, a gente tinha só Jesus na casa. Están Mas louvando a vamos continuar. Deus no Não, testemunho. então, Están glória a louvando a Deus. Deus no testemunho. É, então, é assim, isso que teu pastor fez, Cleiton, é tremendo. Ele já tinha, assim, uma visão de águia, que vocês também teriam, assim, uma visão de águia mesmo, e que olha hoje o que Deus fez na tua vida, hoje na vida da tua família, que vocês viajam em família, né, para Amém. ministrar Sim. as nações, que a gente fala as nações, porque não só ficou aí em Porto Rico, mas as nações são abençoadas. Então, isso Amém. é tremendo, é o mover de Deus mesmo, e a gente vê a mão de Deus em cada propósito, da forma que Ele fez, e é um desafio, eu sei que é um desafio manter uma escola, ainda mais cristã, que as Sim. pessoas falam muito assim que a igreja vai ser perseguida. Não, a igreja já é perseguida. Ela já está perseguida, porque, por exemplo, se a gente for colocar, não sei no caso Porto Rico, mas no caso Brasil, se a gente coloca algum projeto que vá com qualquer coisa de cunho cristão, eles nem olham o teu projeto. Sim, sim, sim. Casualmente, hoje eu estava uma orientação disso, pela causa de tudo que está acontecendo, da pandemia e tudo isso. E eles estavam falando isso. Se você vai a pesquisar alguma ajuda financeira especificamente, se você põe o nome que tem algum relacionamento com alguma coisa cristã, eles não vão olhar. Eles não vão olhar, porque aí há um preconceito, há um discrimen contra a igreja. E acontece aqui mesmo em Porto Rico também. E hoje isso foi confirmado. Sim, e a gente, assim, a gente olhando isso, a gente tem que se posicionar, não se posicionar, vamos lá, a gente tem que se posicionar no reino do Espírito. Amém. E pedir a Deus que nós somos levitas da casa do Senhor e a gente precisa também suprir, né? Ainda mais no tempo que a gente está vivendo, suprir a nossa família e tudo se posicionar no reino de Deus e todo projeto que a gente for, a gente tem que colocar e pedir para Deus ir na nossa frente e, lógico, escrever da forma que tem, né? Um bom projeto para a gente abençoar e sermos abençoados e abençoar a vida de muitas pessoas. Sua escola abençoa muitas vidas. Amém. Eu costumo dizer assim, que todo professor de dança, ele é um pouco psicólogo, porque quantos rapazes e moças que não entraram na tua escola, na tua sala de aula, e que se sentia feio, que a vida não estava bem, que não achava... E às vezes, assim, a pessoa é linda dançando, é linda fazendo tudo, mas ela não acha que ela não é. Ela acha que ela é a pior pessoa que tem. Aí a gente vai ali
todo o trabalho, vai falando que não é isso, que Deus tem um plano, e a gente vai fazendo de uma forma que a gente também ajuda a comunidade. Amém, amém. Como escola, com a arte, a gente ajuda a nossa comunidade. Mas aí a gente precisa ser visto, né? Porque como esses ajudadores da comunidade, e que também que muitas vezes a gente também precisa de uma ajuda Sim, amém, financeira, amém. Así né? es. Eu lembro uma experiência que eu tive com relacionamento a isso, quando você falou que chegam na academia, na escola, pessoas com necessidades. Não somente chegam pessoas com desejos de aprender dança e movimento mesmo. E essa ha sido nossa experiência. Nós, muitos de nossos alunos, eles chegam a nossa escola con situações, com frustrações, com sensações de que sua vida não tem propósito e que vão tentar mais uma vez, mas as expectativas são de fracasso mais uma vez. Eu lembro quando nós estávamos do início da primeira temporada, na primeira fase da academia, teníamos só crianças pequenas de 3 anos, 3, 4, até 5 anos. Y eso era un desafío muy grande porque a mi visão nesse tempo não era essa. A minha visão era trabalhar com ministros de dança, de jovens, adultos, não crianças assim tão pequenas. Mas Deus começou nesse tempo com essa poblação. Assim que fala poblação? Sim, Sim. sim, sim. E eu lembro um dia que chegou uma criança de 3 anos, 3 anos. Ella llegó, ella entró al espacio, ella olhou de minha cara com desprezo e com medo ao mesmo tempo. Aham. Eu tentei falar para ela e ela mostrou resistência e rechaço e nenhum tipo de abertura. Eu respeitei seu espaço, eu falei para ela, se você, quando você quiser dançar e venir para jogar conosco, pode fazer, tá bom? Ela nunca foi conosco. Foi o primeiro sábado, segundo sábado, terceiro sábado, a mesma coisa. Ela entrava sempre, olhava para mim com não muita agrado, não muita recebimento, mas sempre ficava aí. El dia menos esperado, el dia que eu menos esperava, ela dançou só uma pequena parte da classe, da aula, um pedaço. E aí eu lembro que quando ela fez esse movimento e entrou e depois voltou e foi fora, eu fiz isso muito bom e eu estimulei e incentivei dela. E isso, sua cara mudou uma coisa. Algo aconteceu em sua cara nesse momento, quando ela percebeu esse apoio de minha parte. O que aconteceu depois foi que quando já eu estava terminando, cerrando a aula, eh, ela voltou para mim. Ela já estava quase indo embora do local. Esse testemunho é muito forte, ele não está falando aí. Ela estava quase indo embora, mas ela falou para sua tia, que foi quem havia levado dela para a escola. Ela dijo, Maya, tia, eu quero voltar. Ela voltou e ela me abraçou. E quando ela me abraçou, eu fiquei sem, não sabia o que fazer, porque foi surpresa para mim. E aí, quando sua tia viu esse gesto, esse momento, ela começou a chorar. Y ella esperó que la menina terminara con el proceso y después ella se fue a jugar con otras meninas para ella hablar conmigo en privado. Ella falou para mí, eu quero dizer para você, dizer para você que o que eu vi agora é um milagre. Ela é minha sobrinha. Eu estou tendo cuidado dela porque o seu pai, ele abusava dela sexualmente. E a Meu imagem que Deus. essa niña tem é que o homem faz solo isso. E quando ela entrou na aula, ela esperava se encontrar com uma professora, não com um professor. E quando ela viu você a primeira vez, essa foi sua impressão. Ela falou, ele vai fazer o mesmo para mim. E por isso era que existia essa barreira, esse distanciamento. Y ella falou, ella nunca, después de eso, ella nunca tenía acercamiento con ningún hombre. Y ahora, hoy, eu posso ver cómo Dios comenzó un proceso de restauración en su vida y él ahora está viendo a imagen de hombre, no como un objeto sexual, más como un objeto, una imagen paternal.
E aí eu compreendi que Deus estava nos mostrando que o propósito de dança não ia ser somente para dar aula e 5, 6, 7 horas. Sim, Era para restaurar corações, restaurar vidas, afirmar pessoas em minha sua arrepia toda aqui, ó. império e para Pegou tudo. levantar uma nova geração neste tempo, equipada. Sim, uma geração sem traumas, né? Amém. E assim, foi um trauma na vida da criança e que isso fosse um instrumento aí que Deus usou de cura e várias outras que a gente nem sabe, né, Reclipe, mas que foram curadas Amém. de tudo, porque cada pessoa tem a sua história. Uhum. Então, quando chegam até a gente geralmente a gente não sabe a história, ou às vezes não para, a pessoa às vezes não se sente confortável para compartilhar a história, mas você vê dentro da sala de aula, mesmo assim, vamos dizer, a Danzali hoje, assim como eu tinha a Tamborim, ela ainda existe virtualmente, tudo dentro dos processos legais, ela existe. E quantas pessoas que não são curadas, que às vezes tu nem sabe, né? Quantas pessoas estão ali, olha para você, olha para sua família que está ali envolvida com tudo isso também, e olha, e vocês, com o testemunho de vocês alcançam as Uhum. famílias. Então, quando a dança realmente é uma dança com propósito, tudo caminha no propósito de Deus, e você colocou lá na frente da sua. Isso é tremendo quando a pessoa coloca na frente da escola Dançale, escola de dança cristã. Vocês Sim. não estão negando Cristo em nada, isso é tremendo. Porque alguns, por exemplo, eu conheço alguns que colocam o nome lá, mas tipo, não vou ficar aqui, e eu acho que não sei nem dizer a palavra, mas também não julgo, cada um. Por exemplo, da minha harpa e tamborim, escola, ai, esqueci, Érica, formando adoradores com excelência para Deus. Então, esse Amém. era o propósito, não com um propósito de palco, mas o propósito de restaurar mesmo vidas. Amém. Que as pessoas chegam com a gente assim, até às vezes cabisbaixo, e o meu público, seu público chegou pequeno. Quando o meu público chegou para mim, foi para criança, jovens, adolescentes. Eu costumo trabalhar mais com jovens e adolescentes, jovens e adultos, porque hoje é um leque que a gente tem os adultos também querendo Amém. dançar, né, fazer o melhor para Deus, e a gente vai e recebe. Quanta gente frustrada a gente não tem. Eu lembro que aqui em Manaus a gente tinha um professor de dança que chamava os alunos, dava a gente aí a palavra, tocou. Imagina Uau. entrar dentro de uma sala de aula e ser chamada por isso, ou não voltava. Porque Eliane, como pessoa, eu não aguentaria. Ele ia me chamar disso, eu ia dizer, eu sou isso mesmo, e não volto. Não Uau. volto mesmo. Então, e hoje a gente já não tem mais essa cultura de, pelo menos, de ficar gritando com os alunos, porque isso a gente não quer dizer nada. Porque a pessoa vai ali para a gente como um refúgio. E se ela ouve mais gritos, ela vai dizer, eu quero encontrar aqui refúgio, eu não quero gritos da outra, sei lá, na minha casa ou no meu trabalho. E quando a gente vê um testemunho desse, é tremendo. Que Deus assim multiplique mais essa unção de vocês, que guarde vocês, coloquem anjos ao redor e de redor de vocês e da família, porque isso é tremendo. Amém. Isso é tremendo. Isso é um Amém. testemunho poderoso. E por isso que Deus tem levantado você, sua família, para esse tempo que é muito bonito. Fazendo a obra de Deus juntos. Amém. Eu faço com a minha família, mas, por exemplo, o meu esposo, ele não gosta de aparecer, né? Ele tá ali, mas ele que arruma tudo isso aqui, que faz, tá na produção, mas ele não Pela gosta. O produção. Davi é um milagre quando ele aparece. Ele gosta, assim, de
ele faz. Mas depois de muita conversar com ele, de, de muita conversa, mas ele tipo, meio que morre de vergonha de aparecer. Mas é um processo, porque eu fui assim, hoje eu estou aqui fazendo uma live contigo, foi um processo, Sim, entendeu? E foi um processo que a dança me proporcionou. amém, Quem amém. conhece o testemunho sabe que a dança me proporcionou isso aí. Eu acho que um pouco de nós todos, né, de quem dança, que tudo aquilo que a gente não consegue verbalizar, a gente Ajá. coloca através dos nossos movimentos. Hoje já consigo pegar um microfone e pregar. Me desse um tempo atrás, Deus me livre. Eu, tipo, tinha dor de barriga e ficava ali. Eu compreendo perfeitamente o que você fala. No início, eu dançava feliz. Numa temporada de minha vida, eu ficava sendo convidado para congressos e todo, e falava, você vai dar 2 aulas de dança e 3 pregações. E eu falava, não, esse não é o meu chamado, eu prego só pelo movimento. E isso foi muito forte, mas foi um tempo lindo de formação de Deus, onde eu estava compreendendo e vendo como Deus estava me trazendo para uma nova etapa na minha vida. E agora, Sim, um ponto importante quando Deus chama para nós e nós desfrutamos o que fazemos, precisamos compreender que não todo o processo vai ser fácil, ou não todo o processo, além quando está em combinação ou relacionamento, não todo vai ser fácil no ministério. Eu lembro que eles me convidavam para pregar de dança dentro da Bíblia, à la luz da palavra. É algo que eu gosto, mas eu não sabia como falar, como explicar e como dizer palavras certas e tudo isso. Eu falava para Deus, Deus, eu gosto de tudo isso, mas eu não sei como falar, eu não me acho preparado, capacitado, eu não sou. preparada. Mas Deus a quem chama, Ele capacita. Eu lembro que Amém. uma vez Él falou para mí esta palabra que está en Marcos 9:23 y dices, si podés, dice Jesús, todo es posible para aquele que cree. ¿Ok? Então, Amém. aí eu compreendi que Deus, como parte do seu propósito, Ele iba a me capacitar, Ele iba a me ensinar a entrar nessa nova temporada, nesse novo tempo. Y cuando você falou de ese tiempo como nos, los cuatro como familia ministramos, eso fue un proceso muy lindo de parte de Deus, porque eu não lembro haber falado para meus filhos, você vai ser dançarino, você vai ser dançarina como seus pais. Eles só olhavam de eu e minha esposa dançando, ensaiando desde pequeño, desde que eles nasceram, eles estavam em um salão um salão de dança. E a dança é parte de eles, a dança é parte de seu crescimento, de seu desenvolvimento. Eles jogavam a dançar, eles jogavam a ser professores de dança, eles faziam todo o que eles olhavam de mãe e pai. E foi muito lindo porque eu lembro no ano da festa dos tabernáculos que o tema era todas as famílias da terra. Esse foi Sim. esse foi o primeiro ano que eu fui com minha família para Jerusalém com todos. Eu já estava indo com Luna, eu e Luna, mas esse ano de todas as famílias da terra, eu fui pela primeira vez com meus filhos. E aí foi onde Deus consolidou todo, onde Deus afirmou seus corações e onde Deus abriu as portas das nações, não somente para eu e minha esposa, mas para meus filhos. E aí eles agora também estão fazendo parte muito importante, muito integral do ministério, porque agora ministramos em todo tempo como famílias. É uma benção Amém. muito grande ter meu filho maior, Yankee. Ele dá quase minhas aulas. Eu falo todo e ele é quem demonstra todo. Especialmente quando meu corpo está todo quebrado, que eu não posso fazer nada. Aí eu dou graças a Deus por ele, porque ele faz todo, e aí eu faço com ele como eu quero, e é uma benção ver como o cumprimento de Deus está sendo, fazendo uma realidade em eles. Ainda Amém. quando eu sei que ele,
por exemplo, no caso de Yankee, ele está agora estudando biologia, porque seu sono não somente é ser dançarino, também ele quer ser quiropráctico. Então, eu sei que talvez em algum momento de sua vida a dança não vai ser o primeiro lugar. Talvez ele vá sim, precisar priorizar outras coisas. Mas eu sei que agora, nesse tempo, ele está desfrutando na plenitude de Deus, ele está desfrutando todo aquilo que Deus está mostrando e providenciando para ele nesse tempo. Igual com minha filha, ela é mais pequena, mas ela também tem outros planos e eu veo em ela que Deus está levando para ela um campo mais missioneiro. Ela gosta de muitos idiomas, ela gosta de culturas, conhecer pessoas de outros países. Então, eu estou vendo que já Deus está liderando dela por essa linha. amém. E, Cliff, vamos falar um pouco aí do congresso que você Aham. faz, e junto com o congresso, também um pouco o congresso que a gente já está ali, o tempo já está aí fugindo, como diz, né? Aham, aham. Falar um pouco de Jerusalém, as suas experiências, de como foi você chegou. Eu lembro de você a primeira vez em 2010, né? Foi 2010 Isso. a primeira vez que Sim. você foi, e você foi indo, foi desde lá então até hoje, você como coreógrafo, você ficou como líder. Então, conta um pouco do congresso e Jerusalém aí pra gente. Amém. Sim, nós llevamos já, eu acho que 11 ou 12 anos fazendo o Congresso de Dança. O nome do congresso é Paixão, Entrega, Compromisso, Compromissão. E é um congresso de 3 dias, onde cada dia nós trabalhamos com cada uma das áreas. Na paixão, no ministério, no chamado. Na entrega, no ministério, no chamado, naquilo que Deus te chamou para fazer. E o compromisso. No solamente tener pasión, no solamente tener entrega, hacer las cosas con entrega más, es hacer todo con un compromiso de Dios. Como fala la palabra de Dios en Colosenses 3:23 fala, y todo o que fizeren, façam de todo o corazón, como para o Señor, y no para os hombres. Entonces, ese es el tema base que apoya la visión de ese taller intensivo. Y ahí nos tenemos a Eder. Eder fue ya 2 veces para lá y Eder transformó la danza en Puerto Rico con esa esencia brasilera que es única, única. Y él sabe lo que fue ese tiempo donde Dios fez muchas cosas en su vida, en una temporada específica, y cómo Dios Sim, usó esto para ministrar y transformar corazones en ese tiempo que precisaban de oír una palabra de sacrificio, una palabra de obedecer al llamado de Dios, una palabra de cumplir en obediencia cuando Dios llama. Y yo lembro que ese congreso específico que fue, o primero congreso que fue fuera de nuestra academia, que fue cuando convidamos a Eder, fue Eder, Yvonne Peter y Stephanie Ho. Ellos fueron los 3 profesores internacionales y con nosotros profesores de la escuela. Y ese tiempo fue transformador. Y ahí, pues, Dios cada año está mostrando para nosotros cómo continuar con esa visión. En este año, por la causa de todo esto que está aconteciendo, vamos a trabajar más, va a ser por las redes sociales, Facebook, Instagram, Zoom, todo eso. Mas sim, entendemos que no es tiempo de detener aquello que Dios envió a nos para hacer. Pelo contrario, es tiempo de hacer, continuar haciendo lo que Él nos llamó con las verdade. ferramentas que tenemos ahora en este tema. Porque agora o Congresso não vai ser um local, agora a igreja não está em sua estrutura. Agora os congressos são em nossas casas, a igreja são Sim, em nossas na casas, sua casa. os Sim, altares estão em nossas casas, assim que nosso amém. lugar de adoração e de intimidade é em nossas casas. E Deus está trazendo agora um novo despertar, um novo avivamento desde nossas Amém. casas. Glória a Deus. Eu sempre falo que desde que começou este tempo de quarentena, agora há mais igrejas que antes. Antes estavam muitas pessoas em poucas igrejas. Agora há muitas pessoas em muitas igrejas em suas casas. Glória Pela a causa Deus. assim, Aleluia.
Eso, para nós, eso Pasión, Entrega, Compromiso é uma das missões mais grandes de nossa academia para incentivar, encorajar, afirmar, confirmar e É enviar. forte, né? É Sim, forte esse tema. Paixão, entrega e compromisso é forte. sí, y generalmente el último día más fuerte, porque ahí es donde Dios confronta el corazón si verdaderamente tú estás comprometido con Deus, ou com seu talento, ou com seu ministério, ou com seu líder, com quem você está comprometido nisso que você está haciendo. Então, esse último dia é o dia de afirmação, de consolidar todo o que Deus estava falando desde o primeiro dia. E temos testemunhos muito lindos do poder restaurador de Deus, de milagros, de sanidade, liberação, restauração, de todo que Deus está fazendo. Então, ver testemunhos nos confirma que precisamos continuar fazendo a obra que Deus nos chamou. E em Jerusalém, Jerusalém transformou nossa vida. Desde o primeiro ano, 2000. Pergunta, Riclife, Sim. vocês têm embaixada, tem sede aí em Porto Rico? A Então, isso resposta que eu é acho ainda não. interessante. Só como? Ainda não. Interessante que eu estava falando, eu acho que conversando com a gente, eu acho interessante porque vai muita gente de Porto Rico, inclusive servir nas Sim. sedes, e vocês não têm, né, ainda, porque, por exemplo, o Brasil, a gente tem o nosso apóstolo, o René Terranova, ele é o presidente a nível nacional, mas a gente tem, em cada estado do país, a gente tem uma embaixada nos 27. A gente tem embaixadas que se submetem à liderança do apóstolo René, que vamos dizer que é o presidente das embaixadas aqui no Brasil. Aí eu disse, gente, é muito interessante, porque tem bastante de Porto Rico servindo e não tem uma embaixada lá. Riclife para... Vamos lá fazer a hashtag Riclife presidente. Amém. CJ. CJ. Vamos ver. Sim, a verdade é que já nós falamos com a liderança de SEG no ano 3 anos atrás, antes de que acontecera aqui esse furacão que foi muito forte, que foi o furacão Maria. Antes de isso, já estávamos fazendo todo o processo, mas pela causa disso todo ficou parado. Mas, na verdade, é que está em nosso coração trazer uma sede da ICEG para Porto Rico, porque Deus fez um relacionamento com Porto Rico, com nossas vidas em Jerusalém, e eu sei que tem mais de Deus, não somente a festa, não somente ir para a festa, é algo mais para relacionamento com Israel. Amém. Pedro já está aí na campanha. É um divisor de águas, né, Riclife? E eu não posso olhar para embaixo, porque meus filhos estão aí. Perdão. E eu me lembro do Riclife. Riclife, eu tenho uma dúvida também. Tu usava o cabelo comprido, aquilo era um propósito ou tipo, tu gostava? Do início, eu gostava. No processo de crescimento, eu compreendi que era um propósito de Deus. Amém. Eu lembro que no meu primeiro ano em Jerusalém, quando eu fui à festa, eu não sei se você lembra, você sabe que era dinâmica de ensaio, muito rápida, pouco tempo para aprender, muito tempo para memorizar passos, tudo. E esse primeiro ano para mim foi muito frustrante, porque eu achava que eu não pegava os passos, os movimentos. Eu lembro que meu cabelo estava assim, eu tinha assim, minha barba assim mesmo. E cada vez que eu dava uma volta, meu cabelo batia na minha cara e ficou assim, como todo regueiro. Falamos aqui um regueiro. Desastre. Mas eu lembro que eu estava com Yvonne Peters e Helena Popó, sabe, Helena? E Helena, ela era coreógrafa de uma dança. E eu lembro que esse dia eu estava em Jerusalém, em um salão de la escola de dança, e eu estava olhando como Helena falava para Yvonne.
eu olhava, mas eu não sabia que eles estavam falando, mas eu veia a cara de Helena fazendo assim, para mim. Ele, e, e Ivonne falava assim, e Ivonne fazia assim, não, Helena, não. E eu acreditava que elas estavam falando coisas ruins, porque eu estava errando os movimentos e todo. Lembra, meu primeiro ano, eu estava vendo os líderes olhando para mim, fazendo unos gestos não bons. Mas eu depois falei para ela, e eu falei para ela isto. Eu falei para Ivonne, Ivonne, sabe que quando eu volte para Porto Rico, eu vou a tirar meu cabelo. Porque aqui eu estou dançando e meu cabelo, eu estava usando meu cabelo como uma excusa para todos los tempos que eu estava errando nos movimentos. E aí, Ivonne, ela abriu seus olhos muito grandes e ela falou, não faça isso. E eu fiquei assim. Uau. E eu falei, por quê? É porque Helena Popov, ela é parte das coreógrafas da festa. E ela estava falando para mim, quando ela viu de você pela primeira vez, que se ela recebia a autorização para usar de mim para fazer um personagem de Jesus em uma de suas danças. Ela queria que eu soltasse meu cabelo, lembra desse momento? Sim, E, sim. e aí eu compreendi que meu cabelo tinha um propósito, mais de que um estilo e isso. Então, Amém, Recleito. aí começou todo o propósito. Aí foi onde eu compreendi que tem um propósito meu cabelo. Depois, o processo de tirar o cabelo foi outro propósito. Essa é uma Aí, história mais. aí Clipes, vai ficar para a próxima, porque ó, já tá. E antes contava ali os minutinhos que eu tinha, agora não tanto, eles estão cortando de vez. Ah, Eu quero estabelecer, mas a gente vai ter outro momento. Lembrando que o Clipe, a primeira pessoa que eu comecei a gravar vídeo foi com o Clipe em 2015. sério, Lembra, sim. Clipe, lá no congresso? Então, Sim, muito obrigada, Clipe, por essa noite. Obrigada pela live. A gente vai ter outras no amém. YouTube. Amém. Beijo, beijo para Porto Rico, beijo, Clipe.